Boa tarde. Hoje nós iremos nos dedicar de uma forma bem leve ao Enem, assim como o nosso projeto Estudar Pode Ser Leve, né? De uma forma bem prazerosa. E é com muita satisfação que nós iremos receber nossa psicóloga Raquel Guedelha para abordar o tema. O Enem tá aí, tô nervoso, né? Então ela vai dar dicas de como melhorar a nossa ansiedade perante o dia, né? Que o dia do Enem está chegando. Então, a Raquel Guedelha, ela é psicóloga, especialista em psicologia cognitiva comportamental e atua como psicóloga escolar, educacional na SEDUC, no setor da UGI. Então, vamos aqui trazer nossa psicóloga Raquel Guedelha. Boa tarde. Tudo bem com vocês? É isso aí, obrigada Maria. Hoje a gente vai falar sobre o Enem. Mês de novembro chegou, como prometido no programa passado, que a gente iria trabalhar algumas temáticas relacionadas ao Enem. O Enem tá aí. Vocês estão nervosos? Eu tô até um pouco nervosa por vocês, mas a gente vai aprender a controlar essa ansiedade. E a Maria vai estar aí de olho no chat, tá bom? E que vocês podem fazer perguntas, se tiverem alguma dúvida, se quiserem algumas dicas, ou desabafar aí no chat. A Maria vai estar de olho no chat e a qualquer momento ela vai entrar aqui para fazer essa pergunta, para fazer essa comunicação entre vocês e a gente aqui no canal, tá bom? Então eu vou deixar aqui a missão para a nossa psicóloga Raquel, tá? É isso, obrigada Maria. Então, gente, como é que a gente controla essa ansiedade diante do Enem, né? Primeiro a gente tem que começar falando o que é essa ansiedade. Vamos aqui para um slide bem bacaninha, ensinando, né, explicando alguns conteúdos para a gente. O primeiro deles é, o que é ansiedade? A ansiedade é uma sensação de desconforto, medo e preocupação diante de algo novo, desconhecido ou desafiador. É natural ficar ansioso com algo novo que está por vir, assim como é o caso do Enem, uma prova extensa que exige empenho, conhecimento do conteúdo e controle emocional. Então, gente, o Enem, né, é algo que vai realmente te trazer um desconforto emocional, vai te deixar nervoso, tem os sintomas, né, aqueles sintomas, é a mão suando, é a perna tremendo, às vezes até uma tremedeirinha, né? Mas isso são sintomas que vêm da ansiedade. E tá normal. É normal você ter esse tipo de reação diante dessa ansiedade. Por quê? Porque o Enem é algo novo. Você se preparou, ok. Mas você não sabe se as questões que vão cair na prova são realmente as questões que eu estudei? Será que eu vou conseguir responder todas as questões dentro do tempo de prova, né? Porque, se eu não me engano, é 4 horas. No meu tempo era 4 horas de prova. Será que eu vou conseguir colocar tudo aquilo que eu estudei naquela prova? Então, é lógico que diante do desconhecido, que diante de perguntas que a gente não tem o controle, a gente se sente desconfortável, a gente se sente ansioso. A questão é, o que eu vou fazer com essa ansiedade? E aí a gente tem uma dica, né? Ficar ansioso, desde que em doses normais, não é algo prejudicial para a saúde. Preocupar-se com eventos que nos mantêm em alerta, pronto para reagir, é positivo. Então a ansiedade ela pode ser positiva porque algo me diz, né? Eu fico ali naquele estado de alerta. É algo desconhecido, é algo novo, é aquele medo, eu fico num estado de alerta. Mas esse medo, esse estado de alerta não pode me paralisar. Essa ansiedade não pode me deixar paralisado. Eu tenho que agir. Você sente ansiedade? Sinto. Né? É algo normal, fisiológico, natural. Mas o que eu vou fazer diante dessa ansiedade? E aí a gente tem algumas estratégias. A respiração e o relaxamento. Isso é muito importante. Você pode até me dizer, psicólogo, você está dizendo que eu tenho que respirar? Eu já respiro. Todo mundo respira, isso é óbvio. Mas estamos respirando corretamente? Existe o respirar e uma respiração que vai servir para te acalmar. Aprenda e pratique técnicas de respiração e relaxamento. Práticas de meditação. A gente pensa que meditar, isso aí é coisa de budista. Não é não, gente. Meditar nada mais é do que a gente reservar um tempo para a gente. É a gente ficar
parar tudo que a gente está fazendo, focar dentro da gente, sabe? Ter aquele momento, dissipar todos aqueles pensamentos ali que estão me atormentando. Então, a gente vai focar na nossa mente, focar no nosso interior e dedicar alguns momentos para a gente pensar. Ou não pensar em nada. Meditar é isso, né? Respiração diafragmática e de relaxamento muscular auxiliarão no controle da ansiedade. Então, é interessante a gente se alongar. Eu sempre digo isso. Acordou? Se alonga, coloca os braços para cima, faz aquele alongamento, tenta alcançar a ponta dos pés. Esse corpo tem que desencarregar, né? Descarregar essas energias. Às vezes a gente está tenso, travado, com muita ansiedade. O que a gente faz? A gente se alonga, a gente se concentra, a gente respira corretamente e a gente relaxa. Quando a ansiedade ou a pressão baterem, feche os olhos e respire fundo. Solte o ar levemente, inspire fundo de novo, solte o ar, volte para a prova. Esses poucos segundos de relaxamento serão o suficiente para reduzir seus níveis de cortisol e para fazer você ter um raciocínio mais preciso. O que é o cortisol? É aquele hormônio do estresse. Então, às vezes, ele está lá no alto, né? Diante de uma situação que te traz ansiedade, ele fica lá no alto. Os níveis de estresse, né, de ansiedade, eles geralmente, assim que você está fazendo a prova, você chega lá diante do desconhecido, né, que é uma prova do Enem, você não sabe quais são as questões que vão cair, o nível de ansiedade está lá em cima. Mas a tendência é ir diminuindo, né? A partir do momento que você vai se familiarizando com aquela prova, que você vai lendo, você vai respirando, você não pode deixar essa ansiedade te dominar, te controlar, te deixar estático, paralisado. Aí não dá. Então, o que a gente pede? Ah, você está dizendo para eu respirar? Eu estou pedindo para você respirar corretamente. Então, naquele momento que você pegou, e isso acontece muito, gente, a primeira questão o nível de ansiedade está lá em cima e você lê a primeira questão. Aí a primeira questão é justamente uma questão que você não estudou tanto. Aí pronto, já é suficiente para bater aquela ansiedade, aí já fica ansioso. A primeira questão eu não sei, então o resto da prova também não vou saber. E aí aqueles pensamentos negativos, catastróficos começam a surgir e você não consegue relaxar. Mas tenha em mente que a primeira questão é só a primeira questão. Respire, se concentre. É isso aqui que a gente disse, né? Solte o ar, bota o ar para dentro do peito, solta lentamente e vai, né, deixando, respirando corretamente, pensando em coisas que te tragam algum tipo de leveza, de tranquilidade, né? Desliga ali de tudo. Porque não é interessante a gente deixar esses sintomas, né, da ansiedade te dominar. Porque senão você vai travar e não vai conseguir responder a prova. Então, se isso acontecer, peça para ir ao banheiro, né? Preciso de um tempo para me recuperar, vá ao banheiro, lave o rosto, respire fundo e volte para a sua prova. Não deixe que essa ansiedade te domine. É isso que a gente orienta, sabe? Aqueles segundinhos de ir ao banheiro, se esticar, se alongar, lavar o rosto e voltar para a prova descansado, né? Mais tranquilo, é um tempo aí que te faz voltar, né? Não se perder no meio aí dessa prova. E a gente tem mais dicas também sobre a respiração correta. Então, vamos aprender a respirar corretamente, porque às vezes a gente pensa, mas eu já respiro. Será? Às vezes a gente tem uma respiraçãozinha curta, a gente está tão assim ansioso que a gente fica aquela respiração ofegante, uma respiração curta, e a gente não percebe, porque a rotina, a vida, eu saio da aula, estou aqui na rede social, a gente nem para olhar para dentro de si. Então, a respiração correta nem sempre as pessoas fazem. E como é essa respiração? A inspiração deve ser feita pelas narinas, né? Colocar o ar para dentro. E a expiração, soltar o ar, deve ser feita pela boca. Então, você fazer isso, lógico que no momento que você está muito ansioso, você for fazer isso, não surtiu efeito. Insista, né? Puxa o ar para dentro, faz a inspiração pelas narinas, solta pela boca lentamente. Coloca as palmas da mão na perna, vai sentindo o ar entrando dentro do seu peito, vai expirando, vai se concentrando, que a tendência é toda essa tensão causada pela ansiedade ir se dissipando.
certo? A região do abdômen, na altura do diafragma, ela deve inflar durante a inspiração. Inspiração é o quê? É pelas narinas, quando você bota o ar pelas narinas. Então, o abdômen ele deve inflar. Essa é a respiração correta, evitando que o ar se concentre na região superior do peito. A entrada e saída do ar, ela deve acontecer sem que os ombros sejam tensionados ou movimentados para cima e para baixo. Você não precisa fazer aquela respiração que seus ombros ficam se movimentando. Não precisa. Para a respiração correta que a gente ensina a se acalmar, você não precisa fazer esse movimento. Ela acontece internamente. Vamos lá, vamos fazer. Você coloca o ar, prende, né? Inspira pelas narinas e solta pela boca. E vai fazendo isso de forma contínua, até você sentir mais relaxado, menos tenso diante da prova. Tá certo? O abdômen e a respiração curta e ofegante são características dos dias de estresse. Aliás, abandone a respiração curta e ofegante, característica dos dias de estresse. Então é isso que eu falei, a gente geralmente tem uma respiração curta e ofegante quando a gente está muito apressado, quando a gente está muito ansioso. Então vamos abandonar essa respiração e lembrar dessa respiração que eu estou dizendo, sabe? Colocar o ar pelas narinas, soltar pela boca, fazer isso de forma contínua, até você ver que está acontecendo alguma melhora aí nesse sentido, tá certo? E vamos seguir aqui que a gente tem mais dicas. E aí a gente entra para os pensamentos pessimistas. Sabia que uma forma também, né, tem a questão da autossabotagem, quando a gente se autossabota. Uma das situações que levam a gente a ter crises de ansiedade é ficar se autossabotando com pensamentos pessimistas. Então, é importante analisarmos nossos pensamentos e duvidarmos deles, certo? Muitas vezes eles são pessimistas e catastróficos. Ou seja, eles têm uma tendência a imaginar o pior que pode acontecer numa situação. Como, por exemplo, na hora da prova, eu vou esquecer tudo. A pessoa já nem chegou para fazer a prova e já está com esse tipo de pensamento aí pessimista. Não vai dar tempo de responder todas as questões. Só vai cair justamente aquilo que eu não estudei. Essa é uma característica dos pensamentos pessimistas. Então, tem certeza, né? Quando não existe a certeza ou comprovação disso, isso são distorções da sua mente. Não existe, não é real. Quando você diz, só vai cair aquilo que eu não estudei, você tem comprovação disso? Isso já aconteceu? Como é que você sabe disso? É a sua mente que está distorcendo. São pensamentos, né, que estão distorcidos. Isso é autossabotagem, porque isso vai te deixar ansioso. Você começa numa onda de negatividade, de pensamentos negativos, e isso vai te levar a uma ansiedade. Então, o que eu digo para vocês? Vamos duvidar desses pensamentos negativos e não vamos alimentar esses pensamentos. Então, toda hora que você pensar, poxa, na hora da prova eu vou esquecer tudo. Questione, pergunte, será que eu vou esquecer mesmo? Quem me garante? Poxa, eu me preparei para o Enem, estudei o ano inteiro. Quem foi que disse que eu vou esquecer tudo? Não vai dar tempo de responder todas as questões. Por quê? Por que não vai dar tempo? Então, questione esses pensamentos. Isso aconteceu? Por que eu estou afirmando isso? Isso é uma autossabotagem. Então, se você se preparou, se você treinou, inclusive, fica a dica. A gente tem ainda alguns dias para o Enem. Vamos treinar. Coloca um cronômetro, né, do tempo do Enem, 4 horas, 5 horas, e tenta responder uma prova. Na internet tem vários, né, simulados, tem inclusive a prova do ano passado, você consegue baixar pela internet, você consegue provas dos anos anteriores e se proponha a responder esses simulados, a responder essas provas no horário do Enem. Coloque um cronômetro e vá treinando. Então, uma das coisas que gera ansiedade, o que foi que eu falei no início? O que gera ansiedade é o novo. É aquilo que não está previsto, é aquilo que eu não tenho como prever.
que é o caso de uma prova do Enem. Então, como é que eu posso treinar o meu cérebro para um pouco de previsibilidade? Posso, por exemplo, se algo que deixa a gente ansioso na hora de fazer essa prova, é saber se vai dar tempo ou não. Será que eu vou conseguir responder num tempo hábil, naquele tempo exato, que é o horário da prova? Então, faça esse treinamento, né? Treine antes, olha, já treinei 3 vezes, em todas as 3 vezes eu consegui responder dentro do horário certo, ainda sobrou hora. Então, aí, ó, você já tem uma experiência em relação a essa situação. É uma forma de minimizar essa ansiedade quando você se prepara, quando você organiza o seu tempo. E é isso, gente. Não vamos alimentar esses pensamentos pessimistas, vamos o tempo todo ficar nos questionando, será que é isso mesmo? E aí, outra forma da gente evitar essa ansiedade é quando você costuma estudar assuntos muito complexos na véspera da prova. Aí não dá, né, gente? Você teve um ano inteiro, aí justamente na véspera da prova, você vai atrás de um assunto que você nunca viu na vida. Isso vai te gerar uma ansiedade. Por quê? Porque você não teve aquele tempo para se preparar. Na véspera da prova, né? À noite, você está lá vendo um assunto que você nunca viu, isso vai gerar um desconforto. Porque aí, qual vai ser o pensamento? Isso é muito difícil, eu não vou conseguir lembrar disso. Isso vai, inclusive, né, é uma autossabotagem, isso pode comprometer o que você já estudou anteriormente, que você está dominando, então não é interessante. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, e estou dando, evitem esses assuntos complexos, tá certo? Estudem aquilo que vocês têm mais afinidade, confiem no que você já aprendeu até agora, não tente memorizar novos temas. Pelo contrário, tente se familiarizar ainda mais com aquilo que você já tem domínio, certo? O que você pode fazer na véspera? Dá uma olhadinha nos noticiários para estar mais por dentro dos assuntos em alta no momento. Isso é bem importante. Então, na véspera da prova, assista o jornal, um jornal da sua preferência, um jornal com atualidades, né? Com temas atuais, que geralmente se fala sobre política, sobre crises, né? no mundo, sobre questões climáticas. Isso é importante porque você vai estudar, de certa forma você está assistindo, você está tendo contato com novos assuntos, mas de uma forma mais leve, de uma forma que te dê embasamento para, inclusive, fazer, né, uma redação. Isso é bem interessante. Pode ser que o tema da redação seja um dos assuntos que você viu na noite anterior. Né? Eu vi sobre isso, está tendo uma crise no Oriente por tal motivo, e eu vi aquilo no jornal e pode ser, né, um embasamento para você colocar na sua redação. Então, ou ler uma revista, tem aquelas revistas mais de cunho político, de cunho geopolítico, é interessante dar uma lida nessas revistas, em jornais impressos ou telejornais, assistir na véspera, mas estudar uma coisa que você não viu o ano inteiro pode comprometer o que você já aprendeu até então. Tá certo? Temos mais dicas. Capriche na alimentação e na hidratação. Isso é muito importante, gente. Vamos evitar aí as frituras, as comidas gordurosas e pesadas, né? Porque se você, na véspera, come comida gordurosa e pesada, você vai ficar com seu sono prejudicado por conta de uma digestão difícil. E não é só um papo fitness, não, mas isso realmente, se você comer, vamos aqui supor que você comeu uma panelada, que é uma comida bem densa, né? Bem extrema. Gordurosa, não tô querendo dizer que é ruim não, é gostosinha, mas é uma comida de difícil digestão, né? Então você vai ter um sono comprometido, pode ser que você acorde algumas vezes e pior, pode ser que no dia da prova aquela panelada ou aquela comida muito gordurosa pode te fazer mal, pode te levar ao banheiro. E aí, mas tem banheiro, é só usar o banheiro. Não, mas aquele desconforto de ter que usar o banheiro, né, ali de forma urgente na hora da prova, pode te tirar a atenção, pode te deixar desconfortável, pode te deixar ansioso. E aqui, o que a gente quer? Controlar essa ansiedade. E uma das formas de controlar a ansiedade é prever situações que podem te tirar dos eixos. Então,
sentir aquela vontade de ir ao banheiro na hora da prova não é legal. Isso honestamente vai te deixar ansioso. Então, vamos evitar, né? Pode ser até aquela pizza cheia de queijo. Será que é interessante comer na véspera? Não é. Eu acredito que não. E a hidratação também é muito importante. Evite tomar café, refrigerantes e energéticos à noite, pois são bebidas estimulantes e podem atrapalhar o seu descanso. Então, o que a gente quer? Que você durma tranquilo, né? Ah, mas é difícil, amanhã eu vou ter uma prova bem, né, que eu me preparei, eu fico ansioso, como eu te disse. A ansiedade, ela é normal, vai acontecer essa ansiedade, de fato, não vou mentir. O que a gente está trabalhando aqui, o que a gente está conversando é como você controlar essa ansiedade. E uma das formas de controlar essa ansiedade é dormindo bem, né? É tendo um bom descanso. Na medida do possível, deitar mais cedo, né? Beber bastante líquido. E aí, um dia antes da prova, é melhor você não correr riscos. Então, prefira água, nada de beber, nada de beber estimulantes, né? Energéticos, cafés, porque podem te tirar o sono. Prefira água, sucos naturais e comidas mais leves. É importante não só para você descansar, dormir bem, sem imprevistos, e também amanhecer tranquilo, né? Preferir também um café da manhã saudável, que não vai te deixar em maus bocados na hora da prova. E o que mais? As atividades prazerosas, gente. É muito importante, não só na véspera do Enem, mas assim, é uma dica para a vida mesmo, a gente focar naquilo que nos dá prazer, naquelas atividades que deixam a gente, né, que traz um bem-estar para nossa vida, né? Então, assim, corpo sã, já dizia, né? Corpo sã, mente sã. Então, é interessante uma boa massagem com óleos aromáticos. Hoje em dia aí os óleos essenciais, todo mundo fala nesses óleos essenciais e são bem acessíveis. Por que não, né? Fazer um óleo, pedir para a mãe, para amigo, faz aqui uma massagem nos meus ombros, estou um pouco tenso. Isso é algo que vai te dar um benefício muito bom, né? Um benefício físico. Descansar o corpo e a mente com uma sessão de yoga. É interessante também, tem vários, você pode colocar até no YouTube, né? Aula de yoga. Tem lá várias aulas gratuitas para iniciante. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor. Hoje em dia a gente tem acesso até aula de yoga, de luta, de muay thai. Você coloca lá no YouTube e tem várias pessoas te ensinando, né? De forma para iniciantes, de forma gratuita. Aula de dança, você vai para onde, o que você prefere? Ah, eu me sinto relaxado quando eu danço, eu descarrego, eu tenho mais energia depois numa aula de dança. Então, foque nisso. Ah, eu gosto de lutas, né, de artes marciais. Foque nisso também. Ah, eu prefiro yoga, eu prefiro jogar futebol. Tudo é importante quando é para deixar a gente bem. Dar uma longa caminhada em meio à natureza para respirar o ar puro. Ótima opção também, gente. Quando a gente tem esse contato com a natureza. Eu tenho assim um discurso bem natureza mesmo, porque eu acho que quando a gente tem contato com o sol, com a natureza, com o verde, traz outra energia. Então a gente às vezes fica tão focado, estudo, trabalho, né, problemas, e a gente esquece que tem tanta coisa à nossa disposição, tanta coisa natural, tanta paisagens naturais, né, que são gratuitas, é tudo nosso, né? Quem mora aí para o norte do estado, quem é de Parnaíba, vocês têm o mar à disposição de vocês para fazer uma caminhada ali na praia. Aqui em Teresina tem vários parques também, que dá para ter esse contato com a natureza. Enfim, gente, essas caminhadas ao ar livre são bem importantes também para a gente trazer assim um respiro para a nossa mente. Ouvir música suave ou áudios com sons da natureza. Bem importante, né? Tem gente que não gosta, mas é uma opção também. Antes de dormir, colocar lá no YouTube, ou então nas plataformas musicais, sons da natureza. Tem barulho de chuva, tem barulho de natureza, de vento, tem músicas que são mais suaves. Tudo isso ajuda a relaxar, a descansar melhor. Fazer exercícios respiratórios para oxigenar o cérebro. No início eu ensinei para vocês, né, como é que faz essa respiração, de inspirar, expirar, essa respiração correta, né?
Vamos fugir, como eu disse no início, vamos fugir dessa respiração curta e ofegante que é natural dos dias estressantes. O que a gente quer é respirar bem. Respirar, todo mundo respira, mas respirar bem é muito diferente. E aí vamos meditar por alguns minutos, limpando a mente de qualquer pensamento. É isso, meditar é limpar a mente. Muita gente fala, não vou meditar. Meditar, que é isso? Isso é coisa de budista, isso é coisa de outra religião. Não, gente, meditar é limpar a mente, é você realmente parar um tempo, você pode colocar uma música relaxante ou não, você pode conseguir se concentrar sem nenhum artifício musical, mas é isso, é parar por alguns segundos, ouvir, né? Às vezes o nosso corpo, ele se comunica conosco, né? Basta a gente querer ouvi-lo, escutá-lo. O que é que meu corpo está dizendo? Então, para um pouquinho, fecha os olhos, medita. Quais são os pensamentos que estão ali, que estão me importunando, né? Quais são os pensamentos que estão me estressando, me angustiando? E aí a gente vem também com aquela dica que eu dei. Se são pensamentos pessimistas, questione esses pensamentos. Se os pensamentos que estão me angustiando são os pensamentos de que eu não vou conseguir, de que eu não sou capaz, questione esses pensamentos. Por que eu não sou capaz? Né? Eu não vou conseguir passar de ano, eu não vou conseguir passar na prova do Enem, eu não vou ser ninguém na vida. Por quê? Questione esses pensamentos. Né? Eu acho que é muito importante a gente, sempre que tiver pensamentos negativos, a gente sempre questionar. Por que eu não poderia ser capaz? Por que eu não vou fazer uma boa prova? Eu me preparei, eu estou aqui, eu tenho meus recursos internos, externos para poder lidar com essa situação, para poder passar de ano, para poder passar no Enem. Então, vamos sempre questionar esses pensamentos negativos, certo? E aí, a gente também dá como dica jogar uma partida de futebol com os amigos. Tem a galera aí que realmente se sente mais tranquila, né? Se sente mais disposta, é algo prazeroso. A gente está falando de atividades prazerosas. Então, se jogar futebol com seus amigos, se aquele momento de descontração te traz prazer, te traz relaxamento, então invista neles. Pode ser dançar, pode ser assistir filmes. Então, sempre tem algum tipo de atividade que vai ser boa para você. E aí a gente também tem como dica, né, como dicas para o Enem, planejar o seu trajeto para o local da prova. Então, assim, gente, é interessante que na véspera do Enem, você confira o endereço e o trajeto no Google Maps. Como eu falei, a tecnologia hoje está à nossa disposição e a gente tem que usar ela para o bem mesmo, né, para a gente. Então, tem como vocês verem no Google Maps o local onde vai ser a prova. Você pode, se você vai de ônibus, né, se você vai fazer a prova de ônibus, então verifique quais são os ônibus que você vai ter que pegar, qual é o ônibus que passa, em qual horário ele passa, se possível ligue para a empresa, veja quais são os percursos, né? Ou então se você vai de carona, combine com a carona com um amigo, ou então com alguém da sua família, né? Deixe isso tudo muito bem organizado. Como a gente falou no início, a ansiedade ela vem de algo novo e imprevisível. Então, o que eu posso fazer para tornar um pouco mais previsível esse momento que é a prova do Enem? Isso aqui é uma das formas, planejar o trajeto para o local da prova. Então, você está, de alguma forma, se antecipando a algo imprevisível. Né? Pode ser que no dia, e agora, quem é que vai me deixar? Eu não tenho carona, não combinei com ninguém, não sei que ônibus passa, não sei onde fica a escola. Se você for deixar para o dia da prova, com certeza você vai ficar estressado, ansioso e a tendência é fazer uma prova muito ruim. Então, você deve sair de casa mais cedo, pois o trânsito pode estar complicado nas imediações do local. Ou seja, tem gente que pensa, mas é um domingo, né? Não vai ter trânsito. Só que outras pessoas também estarão se deslocando de suas casas para os locais de prova. Então, pode ser que tenha trânsito sim. Então, a gente trabalha com, de alguma forma, tentar minimizar esses imprevistos. E isso acontece como? Acordando mais cedo, saindo para o seu local de prova
mais cedo, na véspera da prova, visitar o local da prova, né, para saber qual ônibus vai pegar, qual a distância da sua casa até o local da prova. Isso é uma das formas que a gente se antecipa para lidar com os imprevistos. Inclusive, vai que na hora da prova você esquece o seu documento de identificação. E aí? Se tiver 5 minutos, chegou com 5 minutos para fazer a prova, esqueci meu RG. Como é que você vai fazer? Não vai dar tempo, né? A não ser que você mora do lado da escola, mas geralmente não vai dar tempo. Então, sair mais cedo de casa, chegar com no mínimo 1 hora de antecedência no local da prova, é uma forma também de lidar com imprevistos que possam aparecer. E não deixe de conferir com cuidado o que pode e o que não pode levar para fazer uma prova. Na minha época não podia levar celular, acredito que hoje em dia não pode, né? Ou então tem que deixar desligado no saquinho. Relógio digital também não pode, então se você usa, já deixa em casa. Até controle de portão, tem um monte de coisa. Leiam o edital, vejam na internet, tenham esse acesso para saber o que pode e o que não pode, para também não ter aquele constrangimento, aquela situação, o que eu vou fazer aqui com meus pertences, né? Então é bom dar uma verificada nisso também. E vamos para as nossas dicas finais, né? Mantenha firme os seus objetivos, mas evite criar expectativas muito altas. Uma das coisas importantes que eu sempre falo é sobre a gente criar expectativa. A nossa tendência, geralmente, é criar expectativas criar expectativas inatingíveis. Assim, é uma tendência que eu não aconselho. Se você tem essa tendência de criar grandes expectativas sobre situações que você não tem controle, então é melhor rever essas expectativas. É interessante a gente se programar, a gente se preparar, a gente estudar para o nosso objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é esse. Então, dentro do seu objetivo, você vai traçando, né, o seu plano, você tem uma meta. Então, o que eu posso fazer para chegar até essa meta? Quando eu falo de grandes expectativas, evitar criar expectativas muito altas, é o seguinte, às vezes a pessoa não se preparou o ano inteiro, né? Começou a estudar, tem 2 semanas para o Enem. E aí, qual é a meta dela? Um curso de medicina, que é super concorrido. Na minha época era, acredito que hoje ainda seja. Então, será que alguém que não se preparou o ano inteiro para o Enem e começou a estudar ontem, vai conseguir atingir a nota para medicina, para entrar em medicina? É um pouco improvável, não estou dizendo que é impossível, né? Tem gente que são pessoas que são autodidatas, que conseguem, né, ter muito conhecimento e se desenvolver uma prova bacana. Mas, assim, a gente sabe que tem que se preparar, que tem que estudar, são vários conteúdos. Então, geralmente, essas notas, esses cursos que requerem uma maior pontuação, eles precisam, né, de uma dedicação a mais nos estudos. Então, quando a gente fala aqui de evitar criar expectativas muito altas, são expectativas que não estão dentro das suas possibilidades, né? Então, vamos trabalhar com... Existe o real, o ideal e o real. O que seria o ideal? Seria passar num curso super concorrido. Mas o que é que eu tenho de concreto, né? O que foi que eu estudei? O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? A gente tem que trabalhar dentro das nossas possibilidades, com as expectativas reais, não com aquelas muito altas e ideais. Pratique atividade física para relaxar, produzir endorfinas, né? A gente falou do cortisol no início, que é o hormônio do estresse. Já as endorfinas aqui, ó, são ótimas para nos ajudar a deixar mais tranquilo. Então, a gente tem que praticar atividade física para relaxar e produzir endorfinas e outras substâncias do bem. Essas aí, tudo bem, o cortisol não, deixa ele para lá, né? Que vai manter a gente muito estressado. Então, a gente quer saber das endorfinas, a gente quer praticar atividades que deixem a gente com bem-estar, não é isso? Como eu falei no início, para a gente procurar uma dança. Eu sou de dança, então eu vou procurar uma dança. Eu prefiro jogar futebol com os meus amigos. Busque jogar esse futebol.
prefiro atividades, academia, musculação, luta. Enfim, o importante é a gente praticar atividades que sejam prazerosas, que nos ajude a produzir essas substâncias do bem, tá certo? Adote uma postura mais tranquila e veja como isso contribui para o bem-estar mental nos momentos difíceis. É verdade, gente. Olha, eu sempre converso que quando a gente tem aquela postura o tempo todo reativa, né, negativa, as coisas têm uma tendência, sabe, sucessivamente vão dando errado. Então, quando você adota uma postura mais tranquila, de encarar a vida com, como eu dei aquela dica, né, ao invés de pensamentos negativos, começar a se questionar. Ah, eu não vou dar certo, eu não vou passar, eu não vou ser ninguém, eu não vou conseguir realizar a minha prova. Mas quem te garante isso? Existe comprovação científica para isso? Não existe essa comprovação. Então, são pensamentos que você acaba criando para se auto-sabotar. Então, qual a importância é? Se questionar o tempo todo. Será que eu estou tendo uma postura... será que eu realmente estou cuidando de mim? Né? Me olhando com um olhar empático? Porque a gente fala tanto de ter empatia pelos outros, mas assim, às vezes a gente precisa olhar para a gente também com zelo, com cuidado. Né? Eu me preparei, eu me dediquei, então eu acredito em mim, acredito no meu potencial. E se não der certo, gente, bola pra frente. Outra seja consciente de que as novas experiências da vida são excelentes oportunidades de aprendizado e de crescimento. É importante que o Enem, né, a gente tenha isso em mente. O Enem é uma prova extremamente importante. Ela pode sim, né, ser você passar de primeira no Enem e cursar, né, estudar aquele curso que você quis, que você idealizou. Você pode até se formar nesse curso, mas você no final desse curso pode descobrir que não é isso que eu queria. Na verdade, eu quero fazer outro curso. E tudo bem. Tudo bem. Hoje em dia eu sou psicóloga, amo a minha profissão, mas é o meu segundo curso. Então, na minha época lá, eu não me decidi. Então, assim, tenham em mente que é importante, mas não é algo que vai definir a sua vida de forma, né, de forma concreta, fechada, engessada. Não, você pode não passar de primeira, mas próximo ano você pode tentar um novo curso. A gente, como eu falei, né, a gente tem que se acolher. A gente tem que entender que nós temos potencialidades, mas não é nada definitivo, né, na vida da gente. Isso não é decisivo. Se você não passar de primeira, não passar de segunda, você pode passar de terceira. Enfim, a vida é cheia de possibilidades. Lembre do meu exemplo. Eu, hoje em dia, tenho uma carreira, né, que eu amo o que eu faço, mas não foi de primeira. Esse é o meu segundo curso, então eu tive que fazer outro curso para me descobrir na área que eu atuo hoje em dia. Então, vamos relaxar, se não passar, tudo bem. Se passar e descobrir que não era aquilo que você queria, tudo bem também, sabe? A vida ela é cheia de possibilidades. E outra dica que eu dou para vocês, uma dica extra, uma dica bônus. A prova que vocês vão fazer é no domingo, né? Então, é no domingo. Então, vocês, além de agendar, vocês têm na agenda de vocês fazer a prova do Enem. Além disso, minha dica, marquem alguma coisa também para o mesmo dia, né? Então, assim, à noite, marca um jantar com os amigos, marca de ir para o cinema, sabe? Então, assim, o Enem... Isso pode parecer bobo, mas é uma dica que vai te deixar um pouco mais tranquilo. Então, quando você estiver lá diante da prova, você vai dizer, esse é o meu compromisso da manhã, fazer a prova do Enem. Quando sair daqui da minha prova, eu tenho um jantar com os meus amigos, eu tenho um cinema com a minha família, eu tenho um outro compromisso, que vai ser o meu outro compromisso. Por quê? O que a gente está querendo dizer com isso? Que o Enem, ele não é algo definitivo, decisivo. Existe vida após o Enem, tá certo? Então, você vai terminar a sua prova, tudo bem. Fez uma boa prova? Ótimo. Vou sair para espairecer, falar sobre outras coisas, conversar com os meus amigos. Não fez uma boa prova? Tudo bem também. Vou sair com os meus amigos, vou falar sobre amenidades, sobre outras coisas que me
também tragam algum tipo de segurança, de tranquilidade. Então, vamos combinar que o Enem vai ser o compromisso de vocês da manhã, mas à tarde ou à noite vocês vão ter outro compromisso também, né? De fazer alguma outra coisa para a gente fugir um pouco também dessa tensão, né? É importante a gente comemorar, a gente ter em mente também que existe outras possibilidades, né? A vida não gira ali em torno só dessa pressão de ter que passar no Enem. Eu tenho certeza que vocês serão muito bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem, independente do Enem ou não, certo? Basta a gente se comprometer conosco. Então, você faz um compromisso com você, eu serei bem-sucedido. A prova do Enem pode ser que me ajude, mas pode ser que eu não passe, e tudo bem, existe uma vida além, uma vida de possibilidades. Vocês serão bem-sucedidos independente do que acontecer nessa prova. Temos mais dicas. Desenvolva a resiliência, uma virtude essencial para lidar com os imprevistos e superar os objetivos mais desafiadores. Eu adoro esse conceito de resiliência, né? Porque a resiliência é a forma que a gente vai encarar os conflitos, as situações imprevisíveis que acontecem na vida da gente. Então, temos que ter em mente, somos os autores da nossa própria vida. Somos protagonistas da nossa vida. Então, qual é a narrativa que eu tenho diante das coisas que acontecem na minha vida, das coisas boas ou ruins? Então, tudo é uma questão de narrativa. Se por acaso você não for bem na prova do Enem, aí você vai ficar, qual será a narrativa? Vai ser a narrativa: eu me preparei, eu não passei na prova do Enem, eu estou me sentindo frustrado, derrotado, nada vai dar certo na minha vida. Essa é uma narrativa. Mas existe a outra narrativa. Não fui tão bem na prova do Enem, mas isso não define a minha vida, porque no próximo ano eu vou estudar, vou usar como experiência, de forma com sabedoria, aquilo que eu não fui tão bem, e vou crescer em cima daquilo que não deu certo, né? Vou usar para o meu crescimento. Se você não se deu bem porque você não conseguiu responder todas as questões, então no próximo ano você já sabe no que você tem que melhorar. Se você não foi tão bem nas questões de exatas, então você já sabe que tem que focar nas questões de exatas, porque esse foi o seu ponto fraco na prova do Enem passado. Então é isso, a resiliência é a gente pegar aquilo que não deu certo, a gente criar uma nova narrativa e superar, né, essas situações adversas e complicadas que vão acontecendo. Tente substituir a raiva e a frustração por sentimentos positivos e use isso como força para se preparar melhor no próximo ano. Então, assim, a gente quer que vocês controlem essa ansiedade, que vocês façam uma boa prova, mas se por acaso não acontecer, né, se esse resultado positivo não vier, então é melhor do que a frustração, é melhor a gente ter um gás, né? Então, assim, ao invés de ficar frustrado, falando mal da vida, aquela questão, qual a narrativa que eu vou usar? Então, use como força, né, para dar um gás aí para o próximo ano. Lembre-se de que a frustração é um sentimento momentâneo e que deve ser visto como um processo de aprendizado ao longo da vida, um processo de aprendizagem. Então, a gente, naquele momento, pode ser duro, pode ser difícil, se vier um resultado que você não estava esperando, né? A tendência é a gente se sentir frustrado, mas a gente tem que lembrar que as coisas que não dão certo, elas servem de aprendizagem, né? Para a gente futuramente melhorar, para a gente se dedicar. Ou eu sempre acredito que as coisas acontecem do jeito que elas deveriam ter acontecido, né? Aconteceu o que tinha que acontecer. Então, qual a narrativa eu vou usar para a minha história? É uma narrativa das coisas que não dão certo ou é uma narrativa das coisas que dão certo, das coisas que eu posso, que realmente na vida vai ter momentos que vai dar certo, vai ter momentos que não vai dar. Mas o que eu faço naquele momento que nada deu certo? Qual a narrativa eu vou usar? Então, a reflexão que eu deixo para vocês, qual é a narrativa que a gente usa quando as coisas não dão certo. Isso vai fazer a diferença para vocês. E a gente chega ao fim, né, das nossas dicas. Tem essa frase:
que eu acho bem importante, está na hora de acreditar na sua jornada. E nem pense em desistir. Tem esse trocadilho aí com as palavras. É isso, gente. Não pensem em desistir. Vamos fazer essa prova com foco. Chamo aqui a Maria para se despedir. Interessante, né, Raquel? Boas dicas que você deu aqui, né? Essa oportunidade. Quero te parabenizar, tá? Pela excelente colaboração que você deu-nos hoje. E para vocês, estudantes, como a Raquel falou, né? Trabalhar essa ansiedade, que vai dar tudo certo. Confie no que vocês fizeram durante todo o ano, tá? Então, a gente queria mais agradecer. Tá? Isso, muito obrigada e até o próximo dia de papear. No próximo a gente vai falar sobre orientação vocacional, que já é uma continuidade aí para esse tema do Enem. Então, um abraço, até mais.